Glória a Deus. Quero fazer uma oração antes de iniciar a pregação. Peço, por favor, que ninguém fique andando pela igreja, conversando, fazendo barulho alto, tá bom? Para que todos possam prestar atenção naquilo que Deus tem para nós, tá bom? Combinado? Só os intercessores e os obreiros que estão disponíveis para fazer isso hoje. Feche seus olhos, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Nós não somos nada, não somos ninguém, não merecemos nada. Mas o Senhor sempre nos surpreende. O Senhor sempre fala conosco. O Senhor não nos deixa sozinho. E nesse mesmo espírito, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem feito conosco nessa manhã, eu te peço graça sobre a minha vida para que eu possa ministrar essa pregação. Eu não sou o dono dessa palavra, não fui eu quem escrevi, inspirado pelo Espírito Santo, essas passagens bíblicas, mas foi o Senhor. Então eu peço graça para que todos aqueles que ouvirem essa mensagem possam guardar no coração, guardar 7 chaves, trancar no coração para que isso não seja roubado pelo diabo, para que essa semente possa germinar e dar muitos frutos. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Seja persistente. É a mensagem de Deus para você hoje. Seja persistente. Você consegue falar isso? Alguém consegue falar, seja persistente? Seja persistente. Eu vou pedir uma coisa para você, que é algo comum que eu não faço, mas hoje eu quero fazer. Eu vou contar uma história para vocês, mas eu preciso que vocês fechem os olhos. E você só pode abrir quando eu falar, abra os olhos. Combinado? Então vamos lá, feche seus olhos. Vou te contar uma história sobre a semente e o concreto. Então, enquanto eu vou falando, você vai imaginando isso que eu estou falando. Uma cidade movimentada, de pessoas andando para lá e para cá nas calçadas, com muitos prédios tocando o céu, e um concreto. E de repente cai uma semente nesse concreto e ela entra numa dessas rachaduras da calçada. E enquanto pessoas apressadas passavam sem notar, a semente estava envolta pela escuridão e presa nas pedras, mas ela decidiu insistir. Toda manhã o sol enviava raios, mesmo que tímidos, que penetravam na fresta. Entrava pouca iluminação. A semente era movida por uma força invisível, ela não sabia entender, mas tinha uma força dentro dela, que esticava as suas pequenas raízes, buscando o mínimo de nutrientes na terra dura. Cada gota de chuva, ela se nutria. A cada brisa, ela sentiu uma esperança. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses, e finalmente uma pequena folha verde rompeu a superfície. As pessoas passavam e começaram a notar, como isso é possível? Elas ficavam se perguntando. A planta, que agora está visível, enfrentou pés descuidados, ventos fortes e até mesmo o peso do lixo jogado sem cuidado. Mas ela insistiu. Ela estava florescendo. Com o tempo não só sobreviveu, mas floresceu. A sua presença quebrou cinza ao redor, trazendo cor e vida. Ela se tornou um símbolo de persistência. E, curiosamente, ao redor dela, outras pequenas plantas começaram a nascer, inspiradas por sua coragem silenciosa. Agora pense em você como essa semente, como se você fosse essa semente. Eu não sei em qual estágio da história você está. Se na fase da semente que enfrenta desafios para germinar, se na fase em que já começou a aparecer algumas folhas e ainda enfrenta desafios para crescer, se na parte em que muda o ambiente, porque começou a aparecer as folhas, começou a florescer, ou se na parte em que muitas vidas são alcançadas com sua história de superação em Jesus, mas o Senhor Jesus te conhece como ninguém e quer te dar uma chance de viver um grande milagre de salvação na sua vida, na sua família, um milagre nas áreas de dificuldade, mas para isso Ele diz para nós hoje, diz para você hoje, persista. Pode abrir os olhos. Persista. Seja persistente. Nós estamos desde o início de fevereiro com
com essa tal dessa campanha de 7 domingos para 12 meses de vitória. E hoje eu quero finalizar falando sobre persistência, mas o que é persistência? Essa palavra carrega em si um poder transformador, meu irmão. Só o fato de você falar persistência, tem alguma coisa que já começa a te mover. Essa palavra tem uma raiz de 2 palavras, na verdade. Persistência vem do latim persistentia. São 2 palavras que compõem. Per significa por completo, através de, intensamente. Pense nisso. Quero que você pense nisso. Não é apenas um esforço qualquer. É aquele impulso que nos faz atravessar as tempestades da vida. Seja persistente, está tudo desmoronando, está tudo caindo, mas você consegue ficar de pé. Você consegue continuar. Mas a outra parte da palavra é sistere, que deriva também, é do latim, de stare, significa ficar de pé, permanecer firme, manter-se reto. Então imagine uma árvore enraizada, firme, que mesmo com os ventos fortes, não cai. Quando a gente junta essas 2 partes, emerge um negócio poderoso, que significa manter-se firme até o fim. Permanecer de pé, mesmo quando tudo ao redor tenta nos derrubar. Então, toda vez que nós dizemos persistência, o nosso cérebro começa a trazer algo poderoso na nossa cabeça, para nós continuarmos no nosso propósito com uma postura inabalável. Deus entregou algo nas suas mãos, mas você precisa persistir, ficar de pé, como um posicionamento inabalável, porque o propósito é dele. E veja bem, não é apenas existir passivamente. Como é que você está? Estou resistindo, estou persistindo, estamos aí. Já ouviu essa resposta de alguém? Como é que estão as coisas? Não está nem lá e nem cá, pastor. Está mais ou menos. Não é isso. Persistir é agir ativamente. É avançar com fé, tem um foco, a certeza de que hoje é desafio, mas amanhã será testemunho. Hoje é um grande desafio, irmã Cris, irmão Haroldo. Mas se nós persistirmos, amanhã estaremos contando um grande testemunho para a glória do nosso Senhor Jesus. Portanto, da próxima vez que você ouvir ou pronunciar persistência, permita que essa palavra crie em você uma palavra de Deus poderosa. Imagine-se de pé, inabalável, caminhando rumo à vitória que há em Jesus. Agora, na Bíblia, nós somos presenteados por inúmeras histórias de homens e mulheres que foram movidos por uma fé e persistiram no Senhor. E o mais belo é que cada um deles tinha um motivo único. Tinha uma dor particular, uma esperança, mas todos colheram frutos grandiosos porque foram persistentes. Alguns receberam cura, libertação, alguns ressurreição e, acima de tudo, todos eles salvação da alma. Entre esses personagens se destaca a história de um cara que eu gosto muito, que eu não conheço, não sei nem o nome. É um personagem que a gente denominou como Bartimeu, porque Bartimeu não é um nome próprio, significa filho de Timeu, mas é um dos personagens que mais me impacta. Bartimeu, um cego à beira do caminho, imagine comigo. Esse cego vivia mergulhado em uma escuridão física. Ele não enxergava, mas o seu coração ardia com uma luz de esperança. Ele esperava que em algum momento ele poderia ser curado, e quando teve a oportunidade, ele ouviu que Jesus estava passando, ele falou, peraí, é a minha vez agora. Por isso ele me chama muita atenção. Quando Bartimeu soube que Jesus estava passando por perto, alguma coisa dentro dele se acendeu. Ele começou a gritar, e não foi um grito tímido. Não foi um grito tímido, não foi, Jesus está ali, alguém chama Jesus, Jesus, oh Jesus. Não foi tímido. Foi um clamor incansável. Enquanto não parasse, esse homem não parava de gritar. Enquanto Jesus não desse o mínimo de atenção para ele, ele não iria parar de gritar. Não sei se ele ficou rouco depois. Mas esse homem colocou tudo para fora.
Foi um brado de quem sabia que aquela era a sua única oportunidade. Eu só tenho hoje para fazer isso. Depois ele não aparece mais aqui. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Ele seria entregue, morto e ressuscitado. Depois disso, nunca mais ele voltaria lá. Não na situação que ele estava trabalhando no ministério dele. Então, o Bartimeu jamais o veria. A não ser que depois ele fosse evangelizado pelos apóstolos e cresça em Jesus. Mas é uma outra história. Agora era a hora do tal do Bartimeu. Mesmo com a multidão tentando silenciá-lo, Bartimeu persistiu. Bartimeu não quis saber se a multidão estava dizendo para ele se calar. Veja o poder da persistência de Bartimeu. A voz dele atravessou o barulho da multidão, rompeu barreiras até chegar ao mestre. Eu vou gritar até ele me ouvir. Multidão nenhuma me cala. Então o improvável aconteceu. Jesus parou, mandou chamá-lo e o curou. E Bartimeu não só recebeu a cura física, mas também algo extraordinário aconteceu. Ele passou a seguir Jesus. De um mendigo à beira do caminho, ele tornou-se um discípulo caminhando ao lado do Salvador. É uma transformação não só pessoal. Ele queria algo pessoal, assim como nós viemos à igreja por muitas vezes buscando alguma coisa pessoal. Eu estou vindo aqui porque eu quero o meu casamento restaurado. Eu estou vindo aqui porque eu quero uma porta de emprego. A gente vem aqui com várias situações diante de Deus. A gente sabe que o nosso Senhor não existe para as nossas necessidades. Mas nós cremos que Ele pode fazer alguma coisa por nós. Senão Ele não teria deixado o cego Bartimeu, contando a história do cego Bartimeu para a gente aprender alguma coisa. A mulher do fluxo de sangue. Porque Ele permitiu que essas histórias fossem contadas para que nós aprendêssemos também como eles fizeram. Ele tornou-se um discípulo. Vamos ler essa passagem? Marcos capítulo 10, versículo 46. Diz assim, você que está com o teu celular, a tua Bíblia, diz assim, Marcos 10, 46, diz assim. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus parou e disse: chame esse rapaz. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé, dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, que quer dizer mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa passagem é poderosa, meu irmão. Nós precisamos persistir. Persistir quando tudo parece contrário. Persistir quando a resposta demora. Persistir quando as vozes ao nosso redor tentam nos calar. Persista. Seja persistente. Quais foram os segredos do êxito de Bartimeu, então? Por que Deus permitiu que o tal do Marcos, que era um discípulo, escrevesse o Evangelho de Marcos e colocasse especificamente dessa forma? Porque Mateus e Lucas também falaram sobre esse cego. Na verdade, outros falam que tinha 2 cegos, que um estava entrando e outro estava saindo. Não importa. Deus quis que essa história entrasse aqui. Quais foram os segredos de Bartimeu? O que a gente pode aprender com esse homem? Então a gente vai mergulhar profundamente nessa história, porque ela não só apenas nos inspira, mas nos ensina a como persistir com eficácia. Com eficácia. Bartimeu não apenas alcançou o seu milagre, mas ele deixou um legado de fé inabalável. Que fez ele seguir até o final, até chamar a atenção de Jesus, se chama fé. Ele nos mostra que quando nós persistimos em Jesus, não apenas nós recebemos o que buscamos, mas experimentamos uma transformação profunda pela fé em Jesus e chegamos a segui-lo de todo o nosso coração.
Bartimeu conseguiu um milagre em Jesus, e dessa forma, nós também podemos, ou talvez algum de vocês consiga, eu não posso prometer dizendo que agora, a partir de agora, nesse exato momento, você vai conseguir os... Não sei. Talvez Deus faça na vida de alguns, talvez alguns de vocês anote tudo que eu vou falar sobre o Bartimeu e coloque em prática, e daqui a algum tempo você esteja alcançando aquilo que você está procurando aí com persistência. Bartimeu nos deixou 3 lições de como persistir com eficácia e alcançar o milagre. E para continuar, eu quero que você repita mais uma vez, se alguém puder, repita, seja persistente. Amém. A primeira lição que Bartimeu nos ensina sobre a persistência é que a persistência supera as limitações. A persistência supera as limitações. Quem persiste em Jesus supera as limitações. Quais eram as limitações de Bartimeu? O texto diz muito bem aí. Primeiro que ele morava em Jericó, localidade, Jericó. Jericó foi amaldiçoada. Você já leu o livro de Juízes? Essa cidade foi amaldiçoada depois que foi destruída. Ele mora num local onde não se fala bem. É tipo eu que moro em Osasco. Vocês já viram aquele vídeo no TikTok? Que tem uma mulher entrevistando um rapaz, e aí ela fala alguma coisa sobre Osasco. Osasco, você é doido, eu nem passo lá. Você já viu esse vídeo aí? Não, tinha os meninos lá, os moleques lá, não, nem... Osasco é perigoso. Não estou dizendo que Osasco é amaldiçoado, eu moro lá, pelo amor de Deus, irmão. Não estou amaldiçoando onde eu moro, não. Mas é para você entender, é um local que não é bom de se morar. Apesar de que o Herodes o Grande, ele reformou, existiam 2 Jericó. A que foi destruída, que ninguém mexia em nada, e a que o Herodes o Grande reformou. Então, aquilo ali, essa nova Jericó reformada, era como se fosse uma casa de inverno do Herodes o Grande. Mas ele morava num local onde que não tinha muita fama. Ele era deficiente, ele não enxergava. Tudo isso limita uma pessoa. Se você mora num lugar ruim, você vai para uma entrevista de emprego, onde você mora? Moro em Osasco. Não, obrigado, a gente vai entrar em contato com você. O pessoal que mora em Osasco não bate bem na cabeça, não. Tem algum lugar aqui em Cotia que é pesado, que vocês que moram... Fala o nome aí, fala o nome. Hã? Morro? Ah, o Morro do Macaco, hein, John? Cadê o John? O John mora lá no topo ainda. Vocês moram... Vocês moram onde o crime nasce. Imagina, onde você mora? Moro no Morro do Macaco. No Morro do Macaco, eu sinto muito, a gente vai conversar depois, a gente manda uma mensagem para você, para confirmar. Não consegui enxergar, localidade ruim, situação financeira, pedinte. Está pedindo dinheiro, não tem dinheiro. Eu acho que o Bartimeu, se fosse hoje, ele não teria nem boleto, porque ele não tem dinheiro para fazer dívida. Tem crédito para comprar, para ficar devendo. Bartimeu. Sem identidade. Bartimeu significa filho de Timeu. Como que era o nome desse homem? Ninguém sabe. Imagina, meu irmão, você passar anos da sua vida sendo chamado por algo que você não se identifica de verdade. Eu lembro que quando eu era mais novo, né? Passei um tempo morando na casa do meu pai. E eles não me chamavam de Luiz, meu nome é Luiz Fernando. Não me chamavam nem de Luiz nem de Fernando. Me chamavam o filho do Zé. Ou o filho do Mané. Era assim que me chamavam. Filho do Zé, filho do Mané. O que me chama do meu nome? Tem que chamar de filho do Zé? Vocês estão lendo a Bíblia, por acaso? Para ficar chamando de filho do Zé? Mas era assim que me chamavam. E estava à beira do caminho. À beira do caminho é uma situação miserável. Você já não tem nada, está num lugar ruim, você não enxerga e você está à beira do caminho. Você está à beira do caminho, é largado, enquanto as pessoas, para vocês entenderem, estava próximo da Páscoa. E estava todo mundo se movimentando para ir para Jerusalém, para fazer a Páscoa. Então está esse homem à beira do caminho, sentado, está todo mundo passando, preocupado em comprar os pães asmos, em fazer os pães asmos, em procurar um bom cordeiro, em, sei lá, procurar uma boa estadia. Entraram na Trivago, entraram na... Como é que é o nome do outro lá que o pessoal aluga casa? Airbnb. Vamos lá. Ninguém estava preocupado, ele estava lá, na beira do caminho. Isso é uma situação limitante. Limita. Imagine que se você fosse Bartimeu, como é que você se sentiria? Se coloque no lugar do Bartimeu. Talvez a gente não consiga ser como Bartimeu, mas cada um de nós aqui temos algumas limitações.
E essas limitações, muitas vezes e por muitos dias, nos deixam afastado da vontade de Deus. Porque a gente usa essas limitações como uma desculpa. Deus tem uma promessa na minha vida, mas não sei não, viu, se vai dar certo. Porque onde eu moro? Daqui ninguém saiu daqui que deu certo. Ó, minha família, eu busquei a árvore genealógica da minha família, ninguém deu certo. Ninguém fez nem o ensino médio. Quanto mais ir para a universidade. Isso não existe. Meu cartão de crédito tem um limite de R$100. Como é que eu consigo fazer alguma coisa? Eu não tenho dinheiro para fazer nada. Ninguém me vê. Estou sempre jogado. Muitos de nós temos essas limitações na nossa vida. Só que a persistência muda tudo isso. A persistência é o seguinte, você está com tudo isso ao seu redor. Tem dinheiro, a família, ninguém vai para lugar nenhum, ninguém estuda, ninguém tem estudo, ninguém avança, ninguém ganha nada, está tudo isso ao seu redor. E aí você se coloca numa posição que persistência é isso, é você ficar firme e ir adiante, falando, tudo bem, nada disso aqui me importa agora. O que me importa agora é avançar. Então, essas coisas vão continuar batendo em mim de todos os lados, mas eu vou continuar caminhando. Essas coisas vão continuar tentando me desanimar, mas eu vou continuar andando. Porque persistência, meu irmão, é não olhar para as nossas limitações. Se você olhar para aquilo que você não tem, que você ainda não conseguiu, que você ainda não alcançou, você não vai realmente chegar em lugar nenhum. Você só vai ficar reclamando da vida, reclamando da igreja, reclamando do marido, reclamando da mulher, reclamando do filho, reclamando da empresa. Você vai reclamar de tudo, vai até reclamar do pastor. Deixa eu te contar uma história de um personagem que você conhece chamado Davi. Davi é excepcional. Davi era um rapaz muito novo. E de repente ele tem que levar uma marmita para os irmãos dele que estão na guerra. E ele aparece com os bandequinhos. Chega para os irmãos, está aqui, ó. Papai mandou trazer bandeco. Posso comer com vocês? Aí está aquele movimentação. Os exércitos naquela época, nem todos tinham espadas. Só alguns guerreiros tinham espadas. Escudos. Isso não era todo mundo que tinha. Então está Davi almoçando, vendo seus irmãos almoçar, almoçando com seus irmãos. Tal, e daqui a pouco ele começa a ver uma conversaiada. Um rapaz grande amaldiçoando o povo de Deus. E começa a fazer umas perguntas. O que está acontecendo aí? Ah, esse gigante está aí uns dias aí, a gente não consegue, ninguém quer encarar. Ninguém tem coragem. Nem o nosso líder. Irmão, quando o líder não tem coragem de avançar em alguma coisa, ninguém vai. Se um oficial do exército não avança, os soldados não vão avançar. É assim que funciona. Mas Davi estava lá. Davi havia sido ungido como rei um dia. Tinha uma unção sobre ele. Ele pergunta, o que vai ganhar então quem derrubar esse gigante? Quem se matar o gigante, o que ganha? Isso é inteligente da parte de Davi, viu? Porque às vezes a gente fica preocupado, né? Não pode fazer pensando em ganhar alguma coisa em troca. Davi falou, quanto que é? Quanto que é para derrubar aí? Qual que é o preço do gigante? Vai casar com a filha do rei e não vai pagar imposto. Oh, glória! Mas não sei você, mas eu não estou aguentando comprar as coisas do preço que está, não. Se tivesse uma oportunidade aí, ó, tem uma guerra aí do Brasil e Paraguai lá. Quem for só para se alistar, não vai pagar o imposto. Oh, glória! Pode colocar meu nome na lista, irmão. É muito imposto, está muito caro as coisas aqui no Brasil. Vai casar com a mulher, a filha do rei, e não vai pagar imposto. E aí Davi foi inventar o tal do gigante. Antes disso, Saul chamou o Davi e falou, rapaz, você é corajoso. Só que você faz o seguinte, coloca essa armadura aqui, ó. Veste essa armadura aqui. O soldado, traz a espada aí, pega esse escudo aqui. Davi vestiu um negócio que não fazia parte dele. Não tinha nada a ver com ele. Um moleque acostumado a ficar rodando, jogando pedra nos bichos, matando passarinho no bosque, cuidando de ovelha e urso, usar um negócio que ele nunca foi treinado para usar. Então Davi, ele tira, fala, isso aqui não é para mim, sai, isso aqui não tem nada a ver comigo. E ele vai enfrentar o gigante. Ele enfrenta o gigante de uma forma que
me ensinou muitas coisas durante a vida. Um rapaz pequeno que está diante de um grande desafio, e que está todo mundo com uma expectativa sobre ele. E eu tenho certeza que antes dele matar o gigante, estava todo mundo falando, esse moleque morreu, acabou para ele. Ixi, que foi o doido que deixou esse moleque lá? Quem é aquele menino lá? Os irmãos devem estar falando, o que o pai fez para mandar esse moleque aqui? Os irmãos de Davi estavam falando para ele, o seu coração é isso, você gosta disso. Você gosta de guerra, você gosta de estar envolvido numa conversinha. Os próprios irmãos de Davi falavam isso para ele. Mas diante daquele desafio, ele não ousou a pensar que as limitações que viam nele seriam alguma causa dele não conseguir um êxito naquilo que estava fazendo. Ele não usou o nome dele, ele não usou a capacidade mental dele, falou, não, agora eu vou fazer um exercício aqui, respira. Todo mundo comigo agora, soldados. Ele não foi lá com um terninho, com um blazer, como um coach, dizendo que agora você precisa superar os seus desafios. Não foi isso. Davi olha para o gigante e fala, quem é esse incircunciso? Circunciso é tipo não judeu, na nossa linguagem, esse cara não é nem crente. Ele não é nem crente. O que ele está falando do nosso Deus? Ele tira todo esse peso que as pessoas colocavam para ele e joga para cima do Senhor. Você vem comigo, eu não sou cachorro não, você está vindo para cima de mim com isso aí? Você vem para cima de mim com seu ferro aí, com seu escudo, sua espada, mas eu vou em nome do Senhor. Não é sobre mim. Você pode estar olhando para mim, ô gigante, vendo um menino limitado, não vai ganhar de mim. Esse aí não vai ganhar de mim de jeito nenhum. Mas quando nós colocamos, por isso que tem que jogar em Jesus, meu irmão. Quando você joga em Jesus, não tem limite. Davi falou, eu vou em nome do Senhor. O que aconteceu? O gigante morreu, meu irmão. Ele girou lá as pedrinhas dele, bateu na testa do gigante, foi lá, cortou a cabeça do gigante, entregou para o rei, está aqui, casou com a filha do rei, e é isso, ganhou. Agora imagine se ele ficasse olhando para as limitações dele. Imagina. Agora imagina você, que fica cheio de desculpa diante de Deus. Eu não faço isso porque eu não sei, eu não tenho capacidade, eu não sei falar, eu não sei o quê, Jesus não sei o quê, Senhor me ajuda. Está na hora de nós persistirmos em Jesus. Jogar toda a nossa ansiedade, e Pedro fala sobre isso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então não é a minha limitação que é fazer alguma coisa para mim, meu irmão. Pode sentir o que você quiser, mas quando você se joga em Jesus, como o Bartimeu fez, Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, falando, é agora. Eu não quero saber se eu não estou enxergando, não quero saber se essa multidão vai me impedir ou não, eu quero saber que Jesus vai ter que me ouvir. Quando você aponta para Jesus, meu irmão, as coisas começam a abrir, as portas começam a se abrir. Quando você aponta para Jesus, a multidão, que sempre vai ter multidão, irmão, sempre vai ter alguém falando alguma coisa, fica calado, Deus não vai te ouvir, isso não é para você, isso não é para a tua família, você não vai viver isso. Sempre vai ter alguém falando alguma coisa para nós, mas quando você persiste em Jesus, aí você supera essas limitações, as pessoas ficam com uma voz bem baixinha lá no fundo, você não sabe nem o que está falando. Deixa para trás, eu estou procurando Jesus. Persistir nos faz superar as limitações, e superar as limitações é ir além de tudo que tenta nos deixar aprisionados. Bartimeu não enxergava, mas tinha uma visão espiritual aguçada, que permitiu ele viver o milagre dele. Ele sabia que tinha um tal do filho de Davi. Ele ouviu falar sobre esse tal do filho de Davi. Em alguma hora ele falou, é ele, eu preciso dele agora. Eu não consigo ver, então é ele que vai me tirar disso. É ele que vai me curar disso. Seja persistente. Não olhe para suas limitações, mas persista em Jesus. Amém? Seja persistente. Segunda lição que Bartimeu nos ensina sobre a persistência é que a persistência potencializa as habilidades. Olha só que interessante, o versículo 47 diz assim, ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Que interessante. Quando você persiste naquilo que você está fazendo, naquilo que você quer e está procurando, está estabelecido na tua vida, em Deus, você começa a enxergar
ou usar de uma maneira mais eficaz aquilo que você tem e às vezes você esquece que tem. Bartimeu era só cego, irmão. Mas ele ouvia e falava. A audição funcionava bem e a voz funcionava muito bem. A multidão não deixava ele chegar perto de Jesus. Mas ele sabe gritar. Ele não consegue enxergar. Mas tem mais um outro detalhe, ele sabe andar. Porque depois que Jesus chamou ele, ele deu um pulo e levaram ele até Jesus. Bartimeu podia ouvir e falar. Alguém disse uma vez, eu não lembro quem que foi, eu não achei de quem que era, mas se você pode ouvir e falar e caminhar, você pode chegar em qualquer lugar. Pode chegar em qualquer lugar. Está ouvindo? Deus está falando com você, você pode falar? Você pode chegar em qualquer lugar. Não basta nós sermos dotados de habilidades, mas nós devemos também usá-las. Imagine se Bartimeu ouve que Jesus está passando, beleza. Alguém consegue ir lá falar com ele lá? Não, ninguém vai chamar. A multidão estava querendo calar Bartimeu. Você acha que alguém ia falar para Jesus que tinha um cego querendo falar com ele? Se enquanto ele gritava, o pessoal cala a boca, ele não vai te atender, fica quieto aí, oh meu Deus do céu. O menino que não para. Parece eu falando com o Vinícius, o menino que não para, fica quieto. Não basta ter só habilidade, meu irmão, tem que usar. Eu estou vendo muitas pessoas aqui na minha frente hoje que são cheias de habilidades. São dotadas de habilidade. Eu tenho certeza que pelo menos uma habilidade você tem. Pelo menos uma. Você sabe fazer alguma coisa, meu irmão. Alguma coisa você sabe fazer. E quem não tem, tem uma notícia boa para te dar. Habilidade são adquiridas. Pregar é uma habilidade. Oratória é uma habilidade. Fazer exegese de um texto é uma habilidade. Hermenêutica é uma habilidade. Falar em público é uma habilidade. Tudo isso se aprende. Tudo isso você consegue aprender fazendo um curso, vindo para a escola bíblica bereana às quintas-feiras, para entender o que é escatologia, para não ficar lendo Apocalipse achando que o Trump é o anticristo. Não era o Biden? Por que é o Trump agora? Tem um escritor chamado Jim Rohn que ele diz que habilidades são mais baratas por dúzias. É a vontade de fazer, alinhada com a execução, que a valoriza. O que ele quer dizer com isso? Que as habilidades são fáceis de ser adquiridas. Sempre estão disponíveis, mas só faz sentido se você executar, irmão. Fica só aguardando para você. Não faz nada. O que aconteceu com Bartimeu? Ele queria tanto aquilo, que ele falou, eu preciso fazer alguma coisa, o que eu sei fazer? Eu sei gritar. Ah! Usou o recurso que ele tinha. E muitas vezes nós estamos escondendo os recursos que Deus nos dá. Tem gente aqui que nasceu com recurso já. Irmãos, eu antes de ser um pastor ou um irmão da igreja, eu era tímido. Assim, dentro das minhas condições. Eu não tinha todo esse negócio de ficar falando na frente das pessoas. Isso foi adquirido ao longo do tempo. Mas quando eu soube que tinha isso, depois que eu descobri, poxa, Deus pode me usar dessa forma. Eu fui correr atrás, meu irmão. Fui fazer curso de teologia, fui estudar, fiquei grudado no pastor. O pastor me ensina como é que prepara uma pregação, como é que faz isso. E esse texto aqui, que isso aqui foi uma habilidade que Deus me permitiu adquirir. Então eu quero usá-la. E qual é o problema? É que nós nos escondemos ou escondemos as nossas habilidades. Deus deu habilidade para você, meu irmão. Talvez você seja um enfermeiro. Você conquistou, você foi lá e estudou. Isso é uma habilidade. A faculdade que você conquistou. Pessoas aqui que são pedreiros, encanadores. Tem até o Ervaldo, que é o enganador, é o Ervaldo aqui da igreja. O enganador. Encanador. Nós somos dotados de capacidade, só que a gente vê tudo acontecendo ao nosso redor, não tenho dinheiro, não tem ninguém, minha família não me ama, meu marido não me ama, ela me ama, e fica lá parado. Ninguém me ama. Ó céus, tem um desenho que tinha isso, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Não tinha um desenhozinho antigo? A gente parece isso. Enquanto, na verdade, nós precisamos persistir. Enquanto você persiste, você vai perceber que você vai começando a ter, peraí, eu consigo fazer isso. Puxa, é verdade, eu tenho esse curso aqui que eu fiz no ano de 2009.
Nossa, eu posso usar essa capacidade aqui. Meu irmão, está na hora da gente largar a capa, igual o Bartimeu largou. Pronto, agora chegou a minha hora. Use as habilidades que você tem. Potencialize isso persistindo em Jesus. Senão o tempo vai passar, meus irmãos, e a gente vai ficar igual. Eu lembro uma vez, eu estava no meu primeiro emprego e estava voltando para casa. Dessa vez eu morava em Cotia, morava no Jardim Araruama 3, e trabalhava na Fundação Mercedes, que fica embaixo daquela ponte do Rodoanel. Antes de você entrar no Rodoanel, tem uma estradinha assim, ó. Você vai lá no fundo, tem uma Fundação Mercedes que cuida de autistas. Eu trabalhei lá com autistas. E eu lembro que uma dessas vezes eu estava voltando para casa e estava dentro do ônibus, lotado, um monte de gente, e pensando na vida. E aí eu falei com Deus, falei, Senhor, eu não quero ter essa vida, não. O Senhor me chamou para isso, eu sou crente por isso. Para todo dia acordar de manhã, pegar o ônibus e ir para o trabalho, voltar para o trabalho cansado, vendo um monte de gente, todo mundo reclamando da vida. É isso? Eu não tenho mais nada para fazer da vida, não existe nada em mim. Por que o Senhor me chamou então? Eu ficava conversando com Deus. Porque o desejo do meu coração não era permanecer da forma que eu estava. Não dava só para trabalhar, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, da escola da faculdade para casa, da casa para o trabalho, fica num loop infinito que você não chega nunca a lugar nenhum. Não avança. Só que se você fizer como Bartimeu, que é persistir em Jesus, você vai passar por todas as suas dificuldades e vai adquirindo habilidades. Vai lembrando de coisa que você tem. Ah, mas eu sei fazer isso. Eu não tenho esse recurso, mas eu tenho esse outro recurso. Então eu vou usar esse recurso, enquanto esse recurso aqui eu arrumo. É assim que funciona, meus irmãos. A obra de Deus vai avançando enquanto nós persistirmos. Não, a igreja, que pena, né? A igreja, tem tanta coisa que precisa fazer aqui na igreja, mas não tem dinheiro. Mas quem que falou que igreja é dinheiro? É você. Deus deu as características, personalidade e habilidades para você. Não é o dinheiro, não é que, na verdade, para a igreja crescer, a gente precisa de 10 mil reais. Não, irmão, eu preciso de 10 mil reais. A igreja não precisa de 10 mil reais, não. Não, a igreja não precisa de 10 mil reais. Precisa de pessoas dispostas a falar de Jesus. A igreja não precisa de 5 mil reais. Precisa de pessoas dispostas a colocar a mão sobre os enfermos. A igreja não precisa de 7 mil reais. A igreja precisa de pessoas que dobrem o joelho e orem. A igreja não precisa de 20 mil reais. A igreja precisa de pessoas que persistem em Jesus, apesar das circunstâncias. Então, eu estou triste, mas eu venho para a igreja mesmo assim. Uma hora Deus vai me dar uma habilidade, eu vou sair dessa. Eu estou com um problema na minha casa, mas não, eu vou continuar indo para o culto. Não, eu vou chegar 10 minutos antes, porque o pessoal está clamando a Deus lá, e eu vou buscar Deus. Uma hora vai surgir alguma oportunidade, e aquela oportunidade, aquela habilidade que Deus me deu vai ser usada como um recurso, Deus vai me abençoar, eu vou abençoar a igreja, e todo mundo cresce. Seja persistente. Seja persistente. Seja persistente. Use as suas habilidades. Por vezes nós permitimos que a falta de uma condição paralise o que Deus está nos disponibilizando, ou já nos disponibilizou. Por vezes nós permitimos as desculpas ofuscarem o chamado de Deus na nossa vida. A gente fica só desculpa. Eu não posso por conta disso. Eu não posso por conta daquilo. Você lembra de Moisés? Moisés também é um cara que eu amo na Bíblia. Moisés viveu 120 anos, 40 anos no Egito, aprendeu toda a ciência que tinha no Egito, matemática, sabia as coisas sobre magos, sobre religião, sobre os deuses, ele sabia de tudo. Depois de 40 anos ele foi para o deserto, lá ele constituiu família e virou pastor de ovelhas. Então agora ele anda com as suas famílias, cuida dos filhos, tem um rebanho para cuidar e anda com um cajado. E depois dos últimos 40 anos ele passou sendo usado por Deus. Mas antes disso, ele era especialista em dar desculpas. Moisés, se ele fosse coach hoje, se Moisés fosse um coach hoje, se Moisés estivesse dando uma palestra hoje, ele estaria falando assim, 4 passos para fugir do propósito de Deus. Se ele fosse coach hoje. 5 motivos para desistir. Você já viu o coach do fracasso? Alguém já viu? A página coach do fracasso? Se está difícil, fique calmo, vai piorar. Se Moisés fosse coach, ele estava dando uma palestra maravilhosa. Irmão, eu sei que você entrou aqui com problemas, eu tenho algo para te dizer, vai ficar pior. As coisas vão piorar, você vai de ladeira abaixo. Ele estaria desse jeito, irmão. Moisés, porque antes dele cumprir a presença de Deus, ele dava uma desculpa. Êxodo capítulo 3, versículo 11 ele diz assim, quem sou eu? Deus manda ele ir para testemunhar, vai lá e fala, mas quem sou eu? Eu sou ninguém.
Como assim, Deus? Eu vou lá falar com eles? Quem sou eu? Primeira desculpa. Segunda desculpa de credibilidade. Êxodo 4:1. Mas eis que não crerão em mim, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Eu não tenho autoridade para ir lá falar, Senhor. O camarada estava esquecendo que Deus estava falando com ele, era Deus. Ele está esquecendo que ele pisou no lugar, que ele teve que tirar a sandália, porque tinha uma sarça queimando, pegando fogo, e não se consumia. Ele esqueceu da experiência que ele estava tendo, ele não tinha noção. Aí ele vai dar mais uma desculpa, Êxodo 4:10, que é uma desculpa de falta de eloquência. Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Eu não sei falar, Senhor. Eu não fiz curso de oratória, Jesus. Eu não fui na palestra do Papa Marçal. Eu não fiz curso de persuasão. Manda outro. Moisés. Outra desculpa é a desculpação de indisposição de ir, tendo outros mais capacitados para irem. Êxodo 4:13. Ele, porém, respondeu, Senhor. Você pode ver que tem um Senhor em tudo, né? É coisa de gente que dá desculpa. Envia aquele que há de enviar, menos a mim. Está no texto, irmão. Ele falou isso. Você sabia que Moisés foi o único personagem da Bíblia que Deus perdeu a paciência? Vocês sabiam disso? Depois você lê o texto lá, vai ser bonito. Eu perdi a paciência, Moisés, você vai lá falar, manda o seu irmão Arão, você vai lá falar. Chega de desculpa, eu estou te enviando, vai. O segredo está em persistir em Jesus. Quando nós colocamos a nossa vida em Jesus, tudo que estava parado começa a andar, tudo que estava empoeirado começa a ganhar vida, nós adquirimos conhecimento, entendemos o nosso propósito e saímos da escuridão. Persista em Jesus, as habilidades que nós temos é para serem usadas, meu irmão. Tem gente que acha que é só que o propósito de Deus é só pregar, é só usar o microfone. Não, meu irmão, qual que é a tua profissão? Qual que é a tua profissão? Quando Moisés chega diante de Deus, ele fala, o que você tem na tua mão? Moisés tinha um cajado. O cajado era o quê? Ele era pastor de ovelhas, a profissão de Moisés. O que você tem na tua mão, irmão? O que você vai fazer? É dentista? Você é pedreiro? Você é eletricista? O que você é? Você é motorista? São habilidades que você tem para que a obra de Deus avance. Use as suas habilidades e não reclame sobre aquilo que Deus tem permitido você passar. Apenas persista em nome de Jesus. Seja persistente. Terceira e última lição que Bartimeu nos ensina sobre a persistência é que a persistência aumenta a intensidade. A persistência aumenta a intensidade. Versículo 48. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim! E esse grito de Bartimeu é um grito que a tradução da palavra do grego aí não é só o gritar, mas também é traduzido como choro. Então, é aquele grito amargo. Sabe quando você está orando e está amargo? E você, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda! Sabe esse grito? Sabe isso que sai dentro da gente? Era o que Bartimeu estava fazendo. E quanto mais falavam para ele se calar, mais ele aumentava. Ou seja, quando você persiste, você também aumenta a sua intensidade. Imagina como Bartimeu deve ter começado tudo isso. Porque a gente tem que imaginar que, de alguma forma, ele chegou a esse entendimento de que, não, eu vou fazer de tudo porque eu sei que ele pode me curar. Imagina que ele estava sentado à beira do caminho. Há muito tempo. Não sei qual é a história de Bartimeu. Ninguém fala que quando ele nasceu, onde ele nasceu. Só sabe que o pai dele é o Timeu. Timeu poderia ser alguém importante, que alguém conhecia, por isso que ficou famoso como filho de Timeu. Mas o pai parece que não cuidava muito bem do filho. E o filho estava largado à beira do caminho. Então Bartimeu está à beira do caminho e de repente ele começa a ouvir algumas histórias. Tem um galileu aí que cura. Ninguém cria que Jesus era o Messias. Ou cria que era um Messias que eles estavam esperando no coração deles. O Messias que ia derrotar Roma. Mas imagina que Bartimeu está lá sentado e está ouvindo essas histórias de que não tem um tal de Jesus de Nazaré, que está passando pela região da Galileia, ele vai em Cafarnaum, ele vai em Genezaré, ele expulsou demônios. Nossa, imagina as histórias que ele ouviu sobre que Jesus, ele foi alimentando isso dentro do coração dele de alguma forma, porque quando ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando, ele passou a gritar, então ele ficou sabendo de Jesus de alguma forma. Alguma forma. Quando nós persistimos, nós aumentamos a nossa intensidade, e a nossa intensidade alcança níveis diferentes da nossa fé. Quanto Bartimeu estava só à beira do caminho, pensando na possibilidade de um dia ele ver, de um dia encontrar esse filho de Davi aí, Jesus.
Quando eles ouvem que Jesus está passando por ali, a fé dele começa a aumentar. Eu falei, não, agora é minha hora. Não, peraí, eu ouvi tudo aquilo sobre ele, agora é minha vez. É minha vez. Agora, Jesus! Ele começa de alguma forma. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Cala a boca. Jesus, filho de Davi. Imagina que esse cara está desesperado, porque ele quer ser curado. Ele começa a aumentar a intensidade. Irmão, gente que tem intensidade muito alta incomoda. Quem tem intensidade muito alta incomoda. Tem uns irmãos que dão uns glória aí, né? Que tá muito intenso, os irmãos ficam assim, ó. Ah, mas é para dar glória mesmo, é para gritar mesmo. Joga para fora esse negócio aí. Né? Intensidade incomoda, mas nos leva a um nível diferente da nossa fé. Você vai acreditando mais, não, eu vou fazer de novo, eu vou aumentando, eu vou demais, eu vou de novo, eu vou outra vez, eu vou fazer de novo, você vai tendo mais fé, até que uma hora Jesus para ouvir, porque você é muito chato. Está incomodando demais, para, gente, pelo amor de Deus, quem está gritando? Chama, manda chamar mais, eu não aguento mais, você está gritando nos meus ouvidos aqui. Jesus ficou incomodado. Muitas vezes nós permitimos que as adversidades diminuam a nossa intensidade. Um domingo a gente está muito intenso, a gente ora, mas a igreja... No outro domingo a gente não vem. Num domingo a gente fala língua estranha. No outro domingo a gente não dá nem glória a Deus. E não fala um amém. Eu tenho que ficar falando amém, amém? Amém, irmão? Amém? 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 Para ver se o irmão acorda e fala amém também. Intensidade. Porque intensidade, irmão, se refere a força, energia e vigor. Ninguém intenso assim, ó. Ah, hoje eu estou intenso. Você já viu alguma pessoa intensa desse jeito aqui? Ah, não sei, hoje eu estou muito intenso. Sentindo uma força assim de Deus dentro de mim. Não, irmão, você está caído, está desmoronado. Está derrotado, está com essa postura de derrotado. A pessoa intensa, está intensa. Não, glória a Deus, vai fazer alguma coisa hoje maravilhosa. Deus vai falar conosco, Deus vai curar a gente hoje. Não, estou intenso, não, vamos orar de novo. Não, a semana que vem, gente, segue aí, gente, vamos orar. Pessoal da intercessão, vamos orar, 24 horas de oração. Você está numa intensidade. Quanto mais você sobe, mais aumenta o teu nível de fé. E a declaração de Jesus a Bartimeu foi simples. E o que ele esperava? A sua fé o curou, ou sua fé o salvou, depende da tradução que você está usando. Ele conseguiu, mas precisou aumentar a intensidade, irmãos. Às vezes a gente acha que Deus é simplesmente um garçom, que a gente vai chegar aqui, fazer uma oração e Ele vai nos atender. Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor me dê uma porta de emprego, em nome de Jesus, amém. Pá, aí vai. Depois de 3 semanas você volta. Pai, em nome de Jesus, te peço que o Senhor me dê uma porta de emprego, em nome de Jesus, amém. Passa 5 meses, você faz a mesma oração. Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor... Aí só, pastor, eu não sei o que eu faço, porque eu oro a Deus. Você não ora não, miserável. Intensidade é outra coisa, você acorda todos os dias. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe que isso aqui eu tenho que pagar minhas contas, Senhor, me ajuda. Abre uma porta, em nome de Jesus. No outro dia você acorda, irmã André, por favor, me ajude em oração aí. Irmã Cláudia, tem como você orar para mim? Eu estou orando aqui agora, tem como você orar para mim também? Irmã Eli, eu estou com um propósito aqui, vamos aumentar essa intensidade aí, para ver se Deus dá uma resposta logo para a gente. Intensidade, você vai aumentando. Muitas vezes permitimos que as adversidades destruam nossos objetivos, porque intensidade, meu irmão, mostra a intencionalidade. Você está intenso, negócio, vamos fazer, em nome de Jesus, vamos seguir nisso aqui até o fim. Nós vamos seguir nisso até o fim. Seja persistente, isso vai te dar mais intensidade, meu irmão. Vai te dar mais alegria, vai te dar mais vontade, força de vontade. Levantar da cama, abre a janela, deixa o sol entrar dentro de casa, sai da escuridão que você anda vivendo. Abre a porta, deixa o vento entrar dentro de casa, passa um pano no chão, lava a louça. Sai da escuridão, deixa essa depressão para lá. Aumenta a sua intensidade em Jesus. Talvez você está sendo intenso em outras pessoas. Tem gente que é intenso em outras pessoas. Intenso em relacionamentos, intenso em qualquer outra coisa. Fica intenso naquele negócio. Fica intenso no negócio. Esquece do negócio chamado Jesus. É o que acontece com a gente, com a maioria de nós, e eu também. A gente vai e quebra a carinha. Aí a gente fica triste. Aí a intensidade vai lá embaixo de novo.
Mas quando você coloca a sua intensidade em Jesus, não importa o que aconteça, você vai seguindo, seguindo. Passa mês, entra mês, igual aquela semente. Caiu numa frestinha do concreto, não bate sol, não tem nada ali, mas ela fica ali, até entra um pouquinho de sol, ela pega o sol, a raiz aumenta um pouquinho, sai uma folha, passam alguns meses, e ela começa a desabrochar, entra o caule, a raiz aprofunda mais, fica mais firme, daqui a pouco começa a aparecer as folhas e começa a ficar linda, e todo mundo começa a prestar atenção. Como é que você conseguiu nessa condição? Como você conseguiu nessa condição? Isso é persistência. Intensidade. É o pouco de sol que eu tenho, eu vou usar. É o pouco de recurso que tenho, eu vou usar. É o pouco de felicidade que eu tenho, eu vou usar. É um pouco de dinheiro que eu tenho, eu vou usar. É a habilidade que eu tenho, eu vou usar. Deixa eu aumentar, agora eu preciso aumentar isso. Seja intenso. Aumente a sua intensidade. Você quer um exemplo de intensidade? O maior exemplo de intensidade na Bíblia, Jesus. Que Deus intenso é esse? Ele é muito intenso. O nosso Senhor é muito intenso. Ele cria o homem perfeito, o homem peca. Ele pecou, agora eu vou ter que recomeçar tudo de novo. Vamos lá, porque você pecou, você comeu da árvore que não era bem do mal. E agora você vai trabalhar, vai o suor do seu corpo, do seu rosto. Você vai sentir dor quando tiver filho. É isso, você pensa, você tá, já era. Eu estou te condenando agora. Eva, o filho, a sua semente, o filho que você vai gerar, vai pisar na cabeça da serpente. Apesar que ela vai ferir o calcanhar, porque o meu filho vai morrer na cruz, mas tudo bem. Deus é intenso. E ele está lá. Está seguindo na história, está cuidando do povo. Aí o povo não adianta. O mundo vai de mal a pior. É Sodoma e Gomorra para lá, é todo mundo pecando para o outro lado. Só que Deus é intenso, eu não preciso de um mau jeito de salvar esse povo. Vou matar, senão mata todo mundo. Ele acha um ali fiel, manda construir uma arca, começa tudo de novo. Deus é intenso, ele tem um desejo, um propósito do coração dele em cumprir, que a gente só vai descobrir na eternidade. Mas ele é intenso o tempo todo, ao ponto de enviar. O ponto ápice da intensidade de Deus é enviar o filho. Eu vou enviar o meu filho. Ao meu filho. E aí quando Jesus vem, ele é o mais intenso de todos. Porque em Filipenses capítulo 2 é um texto mais lindo que existe. E alguns dizem que é uma canção. Que mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Mas ele fez um negócio totalmente diferente. A palavra diz lá que ele despiu, né? Que ele tirou, ele deixou essa... Não é que ele veio para cá com a glória dele, ele deixou a glória dele. Ele falou, eu vou deixar essa glória aqui e vou descer, vou me apresentar de uma outra forma, eu vou encarnar. Aí ele encarna no corpo nosso, irmão. Nosso corpo. Ele aumenta a intensidade, ele não veio, ele poderia vir na realeza. Poderia ter vindo no meio dos nobres, na linha dos saduceus, importante, dos fariseus, um dos filhos de Herodes, o grande. Poderia vir numa linhagem muito top, famosa. Ele veio, que era da linha de Davi, mas de José, o carpinteiro. O carpinteiro. Irmão, tem mais intensidade do que essa? Aí ele veio e foi até a morte, e morte de cruz. Ele morreu como um condenado, como culpado, como se ele tivesse cometido um crime. Que intensidade é essa de Jesus? Por que ele insiste? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Vai ter que ser intenso mesmo. Vou ter que ir para a cruz. Eu vou ter que morrer por esse povo. Jesus é o maior exemplo de intensidade. Se você quer ter um exemplo de intensidade na tua vida, olhe para Jesus. Corra para Jesus. A intensidade de Jesus continua até hoje. Até hoje. Eu imagino que Deus, através do Espírito Santo, todas as vezes que a gente vem se reunir aqui, o Espírito Santo é o mais intenso que tem. Porque eu não consigo imaginar a figura do Espírito Santo como uma figura que fica assim, ó. Porque tem gente que pensa que Deus está aqui, quando a gente fala, Jesus está aqui, pensa que Jesus está assim, ó. Aquele Jesus da... Sabe aquele Jesus? Você já viu esse Jesus? Aquele Jesus, não sei o que eu estou fazendo aqui, alguém pode me ajudar? Você já viu esse Jesus? Parece que Jesus, que o Espírito Santo está aqui assim, ó. Sei lá, com a cara, sei lá, que o pessoal pensa. Não, o Espírito Santo é intenso demais. Ele fala com um, mexe com o outro, dá uma palavra
para outra pessoa, alguém profetiza, o outro dá glória a Deus, o Espírito Santo, aí você sente o coração aquecer, você fala, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo comigo, eu preciso ficar mais intenso, aí você começa a orar mais, aí você começa a abrir mais a boca, aí a tua voz aumenta a sonoridade, aumenta o grave, aumenta o tudo, aí tem que baixar o som, aí tem que fazer um monte de coisa, porque está intenso o negócio. O Espírito Santo é assim, meu irmão. Jesus é assim, o nosso Deus é assim, vai ser assim até o final, porque Ele tem os propósitos dEle para cumprir na nossa vida, e não só na nossa vida, mas o propósito dEle no geral. Ele é intenso, tudo vai acontecer conforme Ele disse, mas você seja persistente. Eu quero concluir essa mensagem, porque não dá para esticar mais. Quero concluir dizendo que, ao a gente refletir tudo que foi compartilhado hoje, nessa manhã, desde a pequena semente que eu fiz vocês imaginarem, que desafiou lá o concreto, até a fé inabalável do Bartimeu, nós aprendemos que persistência é a chave que destrava os milagres de Deus na nossa vida. É isso. Não tem segredo, meu irmão. Persistir não é apenas continuar, mas continuar com propósito, com fé, com intensidade. Assim como o Bartimeu não aceitou as limitações impostas ao seu redor, nós também não devemos acertar. Não, meu irmão, tá todo mundo falando, é muito difícil, é muita barreira. Não quero saber. Eu quero persistir. Quem persiste em Jesus supera os desafios, potencializa as suas habilidades e aumenta a sua intensidade por um propósito maior. Lembre-se que o milagre vem para aqueles que não desistem. Tem que persistir. Assim como o Bartimeu, meus irmãos, nós precisamos clamar com ousadia, romper as vozes que tentam nos calar e seguir a Jesus sem hesitação. Hoje Deus te convida para uma decisão que só você pode tomar. Permanecer estagnado ou avançar na fé. O que você escolhe? A sua história, a minha história, não termina nas dificuldades que nós enfrentamos, meu irmão. Mas sim na transformação que Deus quer realizar através da nossa vida. Você pode ser a semente que rompe o concreto, ou Bartimeu que grita desesperadamente e alcançar a esperança em Jesus. Portanto, levante-se, persevere, clame e caminhe. Seu milagre não está no amanhã, está na sua decisão de persistir hoje. Começa você persistindo hoje, em Jesus. A persistência nunca é em vão. Persista, persista e persista. Fique de pé em nome de Jesus para nós orarmos.